Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao teu pai com a tua fazenda. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus, a tua palavra é santa, é bendita e eficaz. Aplique em nossas vidas e nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o sábio Salomão, rei Salomão, ele quando escreveu Provérbios, e ele escreveu muito mais, assim a Bíblia diz, que ele escreveu ainda muito mais provérbios do que esses que estão narrados aqui. Salomão, ele tinha um propósito, um objetivo. E é interessante que o livro de Provérbios é um livro que nos ensina muito. E quando a gente começa a ver esses textos aqui, você vê que aqui sábio Salomão, ele está personificando a sabedoria. Então aqui nós vemos a sabedoria personificada como um pai. Por quê? Porque no conceito judaico hebreu, os mais velhos é que tinham a sabedoria. Quando você pega, por exemplo, o livro de Jó, os mais novos tinham que ouvir os mais velhos falarem. E Salomão aqui, nesse texto aqui, ele personifica a sabedoria na forma de um pai. E ele começa exatamente a dar alguns conselhos práticos, em prática de vida, para nós, como pais e como filhos. Pai e filhos aqui tem um ensinamento grande para nós. E é interessante que o sábio Salomão, ele começa dizendo para o filho: filho meu, não te esqueça da minha lei. E é interessante, irmãos, que a primeira coisa que nós vemos aqui, que é aplicada na correção da nossa vida, é não esquecermos da palavra de Deus. Por que isso? Nesse texto aqui, do versículo 1 ao versículo 12, esse parágrafo aqui, nós encontramos exatamente o conselho de um pai para livrar o filho do mal. Por quê, irmãos? Porque sabe o que acontece? Muitas vezes, e até às vezes a gente ouve muito sair, se conselho fosse bom não se dava, se vendia. É um engano. Conselho é coisa boa. E eu falo isso porque certa feita eu tentei aconselhar uma pessoa, porque a pessoa era formada na escola politécnica da USP, com pós-graduação não sei o quê. Ele achou que eu estava denegrindo a imagem dele. E não era nada disso. Eu só disse para ele assim: olha, se você continuar dessa maneira, você vai sofrer consequências. Porque quando você sai de uma faculdade, por melhor que seja, que você entra numa multinacional, como na época com 43 mil funcionários, você tem uma bagagem. No meu caso, já tinha mais de 20 anos. Você tem uma bagagem, uma profissão, você tem uma bagagem. E o camarada chega novo, ele achou que eu estava, mas o problema é dele. No final das contas, quando ele foi demitido, ele veio me agradecer: olha, se eu tivesse ouvido você, não tinha acontecido o que aconteceu comigo. Mas ele não ouviu eu tentando aconselhá-lo. E a Bíblia Sagrada, irmãos, ela é prática nessa questão do conselho.
E o sábio Salomão aqui personificando exatamente a sabedoria para ensinar. Então o conselho de um pai para livrar o filho do mal. Qual é o pai que quer o mal do filho? Nenhum pai. Qual é a mãe que quer o mal de um filho? Nenhuma mãe. E Deus diz assim, que ainda mesmo que a minha mãe e meu pai desampararem, o Senhor vai me socorrer, porque o nosso Pai Celestial vai nos amparar, vai nos socorrer. Então nós vemos aqui, irmãos, que o conselho de um pai para nos livrar do mal está no seu amor. O pai ama o filho de uma maneira que talvez o filho não consiga retribuir o amor do pai. O pai e a mãe, muitas vezes, quem é pai sabe disso, quem é mãe sabe disso. A criança, quando é pequeno, chora de madrugada, e você tem que socorrer, e você tem que andar, e mesmo depois que quando está na idade da adolescência, existe. Então o pai, ele aconselha por quê? Porque ele quer provar o amor para o filho. Ele não quer que o filho muitas vezes sofra o que ele sofreu. Porque na escola da vida, irmãos, quando você aprende apanhando, a coisa é séria. Quando você aprende com o conselho dos outros, você aprende muito. Eu sempre falo para os meus alunos do seminário, olha, procure aprender com o erro dos outros. Para você não pagar o preço que aquela pessoa está pagando. Quando nós aprendemos com o erro dos outros, nós não vamos pagar o preço que as pessoas estão pagando. E Salomão deixa bem claro isso aqui nesse texto. Então o pai, ele aconselha para quê? Porque ele tem amor, ele não quer que o filho sofra o que talvez ele sofreu. Uma outra coisa, irmãos, é que o pai, ele tem como propósito o bem espiritual dos filhos. Então o pai e a mãe querem ver o melhor do filho, o melhor da filha. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente olha a vida espiritual do ser humano, muitas vezes um pequeno conselho vai fazer uma grande diferença. Às vezes um pequeno conselho vai mudar a atitude da pessoa. Então quem rejeita um conselho do seu pai, menospreza a bênção para a alma. Diz aqui o sábio Salomão, olha só, não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata o teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Olha, abrace, agasalhe o conselho, o bom conselho, porque isso vai ser bênção para você. Aceitar o conselho do pai é receber as bênçãos de Deus, como nós vemos aqui, que Deus exatamente abençoa, como diz aqui o verso 8, isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos, remédio para o nosso ser completo. Então, o sábio Salomão, procurando orientar aqui o povo de Israel naquela época, ele como rei, como sábio da época, ele procurava instruir as pessoas através do conselho da palavra de Deus. E quando nós olhamos para isso, irmãos, então nós encontramos alguns critérios para nós sermos abençoados pelo bom aconselhamento e sermos bons conselheiros. Existe um livro da editora Vida Nova que chama exatamente O Conselheiro Capaz. E aquele livro ele trata algumas coisas sobre a questão do conselho. Mas no contexto Salomão aqui, o bom conselho de um pai promete certas recompensas. Olha o que diz o verso 1 e o verso 2. Quais são essas recompensas que o bom conselho de um pai traz para um filho ou para uma filha? Versículo 1. Filho meu, não te esqueça da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida. Quando você pega Efésios capítulo 6, Paulo escrevendo na igreja de Éfeso, ele lembra lá dos mandamentos que Deus deu para Moisés. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias de vida. E Salomão aqui está falando sobre isso. Quando nós honramos o pai e a mãe, veja bem, nós estamos acrescentando dias de vida para a nossa vida, porque Deus se agrada disso. Então o bom conselho de um pai traz certa recompensa. A primeira recompensa é longevidade de dias. E outra coisa, não só a longevidade de dias, o que nós vamos viver, mas a paz que Deus traz para nós com a intercessão do nosso Pai. E eu sempre digo sobre isso aqui, irmão, sobre essa cultura hebraica. Hoje, infelizmente, a nossa cultura do século 21,
O filho não dá bênção mais para o pai, nem pede a bênção, e a filha a mesma coisa. Quando você dá a tua bênção, meu pai, teu pai está te abençoando. Quando você pede a bênção para a mãe está te abençoando. A matriarca e o patriarca, no conceito bíblico, recebe de Deus essa dádiva. Mas infelizmente, irmãos, nós perdemos, na nossa cultura nós perdemos isso. E se você chegar diante de um público e falar benção pai, como meu filho Ricardo, às vezes meu filho Ricardo, nós nos encontramos, ele vem me dar um beijo. A pessoa fica tudo olhando assim, irmãos, é um costume nosso, é uma tradição nossa. Agora o que acontece, irmãos? As pessoas muitas vezes deixam de ser abençoadas porque tentou mudar exatamente o padrão de Deus. Quando você está pedindo a bênção ao seu pai está te abençoando. Você pede a bênção para a mãe está te abençoando. Deus te abençoe, meu filho. O que é que os patriarcas faziam no Velho Testamento? Os patriarcas abençoavam os seus descendentes. E é interessante quando você pega as bênçãos que Jacó deu para os 12 filhos e para as 12 tribos de Israel, o que ele abençoou aconteceu na vida das tribos. E quando o pai abençoa o filho e procure abençoar, ore por ele, interceda por ele, pelo filho e pela filha, você está pedindo a bênção de Deus e está abençoando. O avô abençoando o neto, a avó abençoando a neta e o neto, nós temos que abençoar. Porque para nós Deus deu exatamente essa incumbência. Então o bom conselho de um pai promete recompensa. Primeira recompensa, longevidade e paz. Adianta vivermos 100 anos, irmãos, sem paz. Chegar como Jacó diante de Faraó, a Bíblia fala lá em Gênesis 47, que Jacó abençoou Faraó, e Faraó perguntou para ele assim, escuta, quantos anos você tem? Aí Jacó dá a resposta que ninguém gostaria de dar, mas ele deu. Ele teve peito para fazer isso. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Quando nós recebemos as bênçãos do nosso pai, da nossa mãe, nós vamos ter longevidade de dias, bastante dias para viver, mas com paz. Jacó não teve paz porque enganou e foi enganado. Enganou irmão, enganou pai, enganou sogro, foi enganado pelo sogro e pela própria esposa ele foi enganado. Que a esposa roubou os ídolos do pai e carregou, e Jacó foi enganado até pela própria esposa. Que ela era idólatra. Então, a primeira coisa que nós vemos aí, que Deus, um bom conselho de um pai, ele traz exatamente longevidade e paz. Segundo lugar, o cumprimento do mandamento de Êxodo capítulo 20, verso 12, que exatamente vai estender os nossos dias. As bênçãos dos pais, irmãos, traz uma grande diferença na nossa vida. E nós temos que estar preocupados com isso. Por quê, irmãos? Nós estamos vivendo uma época em que a família ela está sendo destruída pelas novas tradições. A família está sendo destruída pelas novas tradições. Mas a Bíblia Sagrada, irmãos, ela faz questão de trazer para nós, família, exemplos vivos do que Deus, por que Deus instituiu a família. Então nós vemos aqui, irmãos, olha aqui o versículo 2, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então veja bem, o conselho do pai, o conselho da mãe, quando o filho assume, o filho recebe, a bênção de Deus vem sobre ele, ele vai viver em paz. Outra coisa que nós vemos, irmãos, é que o bom conselho de um pai poderá trazer favor perante Deus e perante os homens. Favor perante Deus e perante os homens? Olha o que diz o versículo 3 e o versículo 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. O bom conselho de um pai poderá trazer favor perante Deus e perante os homens. Irmãos, sabe que às vezes a gente não para pensar nessas coisas? E a gente sofre as consequências? Quando você pensa exatamente nisso, que o bom conselho,
Ele vai trazer para você exatamente isso aqui, vai trazer favor de Deus para você, tanto perante Deus como perante os homens. Deus pode fazer com que o filho ou a filha, que muitas vezes não está preocupado com a sua vida espiritual, mas o pai e a mãe está preocupado e vai trazer para eles favor diante de Deus. E também vai aconselhar o filho e a filha em certas atitudes e relações aos seres humanos que o cercam. Irmãos, quem vive mais, quem viveu mais, tem mais experiência de vida. Irmãos, você sabe que às vezes o jovem, ele não aceita o conselho de uma pessoa mais idosa, porque ele crê na sua força, na sua capacidade. Mas aí é que mora um engano. Salomão diz aqui, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Um conselho benéfico, um conselho bom de um pai, de uma mãe, muda muitas vezes a nossa forma de viver, muda muitas vezes o nosso relacionamento, irmãos. E muitas vezes, irmãos, as famílias estão vivendo de uma maneira, veja bem, irregular, porque não prestam atenção nesses detalhes. Não estão preocupados com isso aqui. Não estão preocupados exatamente em receber favor de Deus e favor dos homens pelo bom conselho de um pai e de uma mãe. Olha, irmãos, quantos... Você quer ver? Olha, você quer ver? Vai fazer visita nos presídios. Aí o camarada começa a contar a vida dele. Se eu tivesse ouvido. Por que você não ouviu? Se eu tiver... Mas, irmãos, Deus, como diz o caipira, chorar o leite derramado? Não ouça o conselho, irmãos. Se o conselho for bom, amém. Se não for o conselho de Deus também, a culpa vai ser do pai e da mãe. Também tem essa também. Porque nós não podemos dar um conselho, fazer com que os nossos filhos aceitem o que nós queremos. Tem que ser conselho da Bíblia Sagrada, o que Deus ensina. Uma quarta coisa que nós vemos aqui no sábio Salomão, é que o bom conselho de um pai, ele traz orientação e siso. Olha, lucidez. Olha o que diz o versículo 5, versículo 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não tristibe no teu próprio entendimento. Olha, não fique crendo naquilo que você é. Porque eu sou formado, porque eu sou isso, aquilo. Irmãos, isso é muito bom, irmãos. Se tem uma pessoa que incentiva o estudo, sou eu. Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes nós tentamos nos prevalecer com o que nós somos. E nós não somos tudo que pensamos ser, não, irmãos. Diz aqui, confia no Senhor todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Cuidado, porque muitas vezes o nosso entendimento de determinadas coisas não é exatamente tudo aquilo que nós pensamos que é a realidade, não. Às vezes nós estamos distante da realidade. E um bom conselho vai fazer com que a gente enxergue a realidade. Mas olha o que diz mais aqui no versículo 6. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então o bom conselho de um pai e de uma mãe traz orientação. Irmãos, por exemplo, uma mãe que gerou uma criança, um casal novinho, não tem experiência em muitas áreas. Vai buscar orientação no médico. Também, vai no médico. Só que muitas vezes o médico também não tem a orientação correta para dar em certas áreas. Quem que vai orientar? É a mãe, ou a sogra, ou a avó, ou o vô, ou alguém que vai ter orientação. Às vezes, irmãos, um chazinho muda a história. E quem que vai fazer isso? É alguém que já tem o entendimento, já tem o conhecimento. Mas muitas vezes, irmãos, as pessoas não aceitam o conselho, aí a pessoa sofre as consequências. Mas Salomão diz aqui, confia no teu coração, não te estribe no teu próprio entendimento. Aceite o conselho. Olha, eu vou tentar fazer como você falou. Eu estou achando que esse conselho é bom.
Eu estou achando que o que você está tentando me passar vai ser bom para mim. Sabe, irmãos? Olha, tem pessoas, irmãos, que por não aceitar bom conselho, esse verso 6 não se cumpre na vida dela. Reconhece em todos os caminhos, ele tentará as suas veredas. A pessoa não aceita o bom conselho, entra por caminhos tortos. E quantas pessoas, irmãos, estão hoje no crime, estão nos presídios, ou mesmo no cemitério, porque não aceitaram um bom conselho. Andam por caminhos tortuosos, por quê? Por causa que não deram ouvido a um bom conselho. Então o problema todo é da pessoa que não recebe o conselho. Uma outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, que um bom conselho de um pai nos traz saúde e refrigério. Olha o que diz o versículo 7 e o versículo 8. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. O bom conselho de um pai traz saúde e refrigério. Irmãos, olha, há 50 anos atrás, a cultura do brasileiro, o pai, por exemplo, quando o filho fazia 12 anos, que até os 10, 12 anos o filho tinha que usar calça curta. Aí quando fazia 10, 12 anos, dava uma calça comprida para ele. A maioria dava uma calça comprida e uma faca. Meu filho tem que ser homem, uma peixeira. E aprender a cortar fumo e fazer cigarro de palha, para ser macho. Olha que cultura. Deus não ensinou isso, mas se tornou uma tradição. Agora, o meu avô, meu bisavô, dizia o contrário. O homem não precisa fumar. Porque o meu bisavô ainda falava isso, senhora, filho, se o homem nascesse para fumar, Deus tinha feito uma chaminézinha na cabeça dele. Mas não nasceu para fumar nem para beber. E meu bisavô contava até uma história, uma lenda, uma fábula judaica sobre a questão do vinho, né? Então, e quando nós vemos esse texto aqui, nós vemos exatamente isso. Não seja sábio os teus próprios olhos, teme ao Senhor e a parte do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Então, veja bem, quando nós recebemos um bom conselho e seguimos a orientação correta, todo o nosso ser será sadio, irmãos. Todo o nosso ser será sadio. Hoje, graças a Deus, a própria mídia que incentivou tanto tempo, fazendo filme, propaganda, incentivando a sociedade a fumar e beber, hoje está fazendo o contrário, porque sabe que faz mal. E qual é o pai que não vai fazer com que o filho siga esse bom conselho, esse bom caminho, para que ele seja sadio, seja uma pessoa sã, uma pessoa que não venha sofrer as consequências no futuro? Qual é o pai e a mãe que não quer um filho sadio, que pega, faz um suquinho quando a criança é pequena, com vitamina C e outras coisas mais? Por que isso, irmãos? Porque o pai quer ver o filho sadio, quer ver o filho com uma vida plena em atividade. Toda a nossa estrutura, irmãos, quando recebe conselho, bom conselho, toda a nossa estrutura, ela tem refrigério. O que é refrigério, irmãos? Não sofre as consequências de dano algum. Mas infelizmente, irmãos, mais uma vez eu volto a repetir, parece que conselho hoje das Escrituras Sagradas não tem mais endereço nos corações das pessoas, não tem mais endereço também das pessoas, porque vivemos no século 21, nós somos livres pensadores, fazemos o que cada um quer, amém, faça, mas siga o conselho das Escrituras Sagradas, e procura seguir o conselho de alguém que ama você, porque com certeza o seu pai e a sua mãe te amam. Irmãos, se nós não observarmos isso, a nossa estrutura vai ser danificada. Olha, irmãos, presta atenção numa coisa. Uma pessoa, para ser um atleta, ele tem que treinar,
ter uma alimentação. Tá aí o Davi, que é formado em educação física, sabe disso. Você tem que fazer um monte de coisa que nem na minha época, né? Eu corria aí 20 quilômetros sossegado, tranquilo. Hoje, correr 2 pode preparar o SAMU, né? Então é complicado. Mas a vida do ser humano, irmãos, ela precisa exatamente ser uma vida onde as pessoas assimilem os bons conselhos. Então toda a estrutura, ela vai ter refrigério. O que é refrigério, irmãos? É trabalhar de acordo com o querer de Deus. Outra coisa, irmãos, que nós vemos aqui exatamente nesse texto aqui. Tudo quando se fala exatamente em sadio, em estrutura e refrigério, está falando do propósito do nosso bem espiritual. Irmãos, quem é que quer viver uma vida que não esteja bem espiritualmente? Eu sempre falo, irmãos, uma pessoa, ela pode estar sofrendo uma luta, ela pode estar enferma, mas se ela estiver bem espiritualmente, ela consegue vencer. Agora, se a pessoa não estiver bem espiritualmente, irmãos, não tem estrutura que aguente. A pessoa cai, a pessoa se arrebenta. Mas quando nossa estrutura, irmãos, está bem espiritualmente, todo o nosso ser está bem espiritualmente, nós aguentamos os reveses da vida. Que muitas vezes, irmãos, nós não estamos preparados, achamos que estamos preparados, que somos sábios nos nossos próprios olhos, pode vir o que vier. Ah, é? Eu ouvi uma vez de uma pessoa assim, o crente, o verdadeiro crente é aquele que entra numa mina de carvão com terno branco e sai com a roupa limpa. Eu falei, é verdade, tá certo. Só que pelo menos alguma manchinha de cinza lá de carvão vai estar no terno dele. Entra numa mina de carvão para você ver. Não. Daí 6, 7 meses o camarada tinha despencado. Por quê? Acreditava nele. Eu sou o cara. Eu sou eu. Não, irmãos. Cuidado com isso. Nós não somos tudo isso, não. Nós somos seres humanos. A nossa estrutura é frágil. O nosso ser é frágil. Muitas vezes, irmãos, se nós não tivermos alicerçados na palavra de Deus, quando vierem as lutas, desmorona tudo, não tem estrutura que fique em pé, cai tudo. É que Jesus falou sobre o homem que construiu a casa sobre a rocha e sobre a areia. E construiu sobre a rocha, veio o vendaval, veio a chuva, mas a casa não caiu. O que construiu na areia, veio a chuva, veio o temporal, o vendaval, e a casa ruiu. Ensinamento da Bíblia Sagrada, os bons conselhos de um pai, personificado aqui por Salomão na sabedoria, é para nos dar estrutura, para nós aguentarmos os revés da vida. Moisés foi chamado por Deus, não foi? Para tirar o povo de Israel do Egito. Moisés foi lá chamado por Deus. E Moisés está levando uma carga danada quando o sogro dele chega lá no deserto. E o Moisés, desde de manhã cedo lá, aconselha o sogro, falou: Moisés, vem cá, ó, o que você faz, ó, não é bom não. Nem para você, nem para o povo. Se é hoje em dia, irmãos, que o Moisés ia dizer? O Moisés de hoje, não aquele Moisés, mas o Moisés de hoje. Quem foi chamado por Deus? Foi você ou fui eu? Eu sei o que eu estou fazendo. Mas o Moisés parou e pensou, falou assim, sabe que o senhor tem razão? O senhor tem razão. E fez como o sogro orientou ele, e Moisés suportou a carga. Irmãos, um bom conselho nos dá estrutura para nós suportarmos a carga. Não faz assim que você vai se matar. Você vai morrer pelas próprias mãos. Vai morrer de enfado das suas próprias mãos. Cuidado com isso. E a palavra de Deus nos orienta, irmão, sobre essa questão. Toma muito cuidado. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Outra coisa que nós vemos aqui nos aconselhamentos de Salomão, irmãos, é que o bom conselho de um pai poderá nos trazer prosperidade. Versículo 9, versículo 10. Diz aqui, honra teu pai com a tua fazenda, e com a submissão toda a tua renda.
e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de moço os teus lagares. Por que o sábio Salomão disse isso? Porque Deus mandou os hebreus honrar o pai e a mãe, eles tinham que cuidar do pai e da mãe na velhice. Mas eles criaram algumas leis, e Jesus foi que bateu de frente com isso. Eles tinham uma palavra-chave. Por exemplo, ele sabia que o pai e a mãe estavam precisando de alguma coisa. Então, quando o pai e a mãe chegavam próximo dele, o que ele fazia? Corban. A palavra que é corban diz assim, ó, dedicado ao Senhor. Eu não posso dar isso porque eu já dei para Deus. E Jesus falou assim, ó, vocês invalidais as escrituras pelas vossas tradições que vocês criaram. Olha, mas Salomão está dizendo assim, ó, honra o teu pai e a tua mãe, olha o que vai acontecer. Olha só, honra o teu pai e a tua mãe com a tua fazenda. Honra o Senhor com a tua fazenda e com a submissão da tua renda. Por que isso? Se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de moço os teus lagares. Você vai ter fartura quando você abençoa. Você vai ser próspero quando você abençoa. Irmãos, as famílias têm que procurar se unir mais, irmãos. Às vezes, e isso aqui acontece na minha família. Tem um monte de nego rico, mas ninguém ajuda ninguém, não. Eu sou o único miserável da família, e glória a Deus. O meu arroz e feijão, Deus não deu se faltar. Mas cada um, meu amigo, não, se você chegar, me arruma R$500 aí, não tenho. Não tem, não. Aí o camarada vai, fulano comprou uma fazenda de tantos alqueiros. Amém, Deus abençoa ele. Porque não vai desamparar. Mas aqui Salomão está dizendo assim, ó, você quer ser abençoado? Abençoa a sua família. Você quer ser abençoado? Principalmente o pai e mãe, abençoa que você vai ser abençoado. Irmãos, isso aqui é fundamental para nós seres humanos hoje. Isso aqui parece utopia. Falar isso hoje, que nem nós estamos falando, que vai para o mundo todo aí, isso aqui para muita gente, muitos países é utopia. Mas não é o ensinamento da Bíblia Sagrada. Honra o Senhor com a tua fazenda, com toda a tua renda, e se encherão de celeiros abundantemente, transbordarão de moço teus lagares. Aqui a sabedoria é personificada por um pai. Honra o teu pai e a tua mãe, que você vai ser abençoado. Se você não honrar, você vai sofrer as consequências. Está lá em Efésios capítulo 6. Paulo fala sobre isso. Então, irmãos, o que nós vemos mais sobre isso aqui? Versículo 9 e versículo 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente. Muitas vezes nós queremos que Deus nos abasteça, mas nós não queremos compartilhar com ninguém. Nós queremos que Deus nos abençoe, mas não queremos abençoar ninguém. Irmãos, quanto mais, olha, quando você pega Atos capítulo 20, verso 35, quando Paulo diz assim, ó, e lembro da palavra do Senhor que me disse, melhor coisa é dar do que receber. E eu sempre falo, quando a gente tem para dar, é um prazer dar, porque você está dando o que você tem. Agora, o duro é você, quando você precisa, e você sabe que a pessoa tem e não quer te dar. Aí é complicado. Mas outra coisa, vamos caminhando, nos conselhos do sábio Salomão. O homem mais inteligente que a Bíblia narra aqui, como Salomão, Deus falou, não vai ter um mais sábio que você não. O bom conselho de um pai nos trará a disciplina correta. Versículo 11, versículo 12. Olha, diz aqui, ó. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O bom conselho de um pai nos trará a disciplina correta. Irmãos, Deus, Ele nos ama, e por nos amar, é que Ele nos corrige. Hebreus capítulo 12, o escritor dos Hebreus fala assim, qual é o pai que não corrige o filho que ama? A mesma coisa é Deus, irmãos. Muitas vezes a Bíblia Sagrada, ela tem uns textos que, às vezes, dá a impressão que nos ofende, mas não é para nos ofender, é para nos corrigir, para nos disciplinar. Irmãos,
Se você entra numa empresa, numa multinacional, ou em qualquer órgão público, e você quiser mudar o procedimento, no mínimo que vai acontecer, você vai ser demitido. Ninguém vai poder mudar o procedimento. E nós não podemos mudar o procedimento da Bíblia Sagrada. Por que isso, irmãos? Quem não aceita a disciplina do bom pai, não aceita as promessas da bênção de Deus. É que Salomão está dizendo aqui, ó. Porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Deus te ama, Deus quer bem você, Deus quer bem a tua família, Deus quer ver você prosperar, Deus quer ver os teus dias de felicidade, de alegria neste mundo, nesta vida. Um mundo que nós estamos vivendo que só Deus para ter misericórdia. Mas Deus quer nos dar alegria, nos dar gozo, nos dar paz. E que esses dias sejam dias onde nós vivemos no mundo que parece que tudo está se acabando. Mas Deus quer nos dar bênção, nos dar vitória, através dos conselhos da palavra do Senhor. Mas se nós não aceitarmos os conselhos do nosso pai, da nossa mãe e do Pai Celestial e da palavra de Deus, as consequências serão desastrosas para nós, irmãos. Por que Israel está sofrendo até hoje as consequências? Porque não deu ouvido à palavra de Deus. Porque Deus colocou lá na condicional: se ouvirdes as minhas palavras, se guardares os meus estatutos, se vocês fizerem, vocês vão ser abençoados, a terra vai manar leite e mel, vocês vão ter de tudo, que você não vai ter enfermidade. Mas eles não quiseram. Abandonaram a palavra de Deus, abandonaram os conselhos dos patriarcas. Pega o exemplo quando Deus falou assim: olha, eu sou o Senhor vosso Deus, vocês não vão ter outro Deus além de mim. Mas só que Deus sabia que eles iam querer um rei. E Deus já tinha dito lá para Moisés que eles iam querer o rei. Aí, de repente, o Samuel, juiz, julga Israel. Aí o povo chega: Samuel, você está velho, teus filhos não seguem o teu caminho. Nós queremos o rei como as outras nações. Deixar o bom conselho de Deus, deixar as escrituras sagradas para ser igual às outras nações. O que aconteceu, irmãos? Deus dá um rei para eles, o rei Saul. O que aconteceu? E depois o que aconteceu, o reinado após reinado, mesmo Davi, que foi o melhor rei de Israel, a descendência de Davi já dividiu Israel, 10 tribos do norte e 2 do sul. Já houve divisão. Por quê? Porque não seguiram os bons conselhos de Deus. Porque a sociedade hoje é dividida. Não só em classes, A, B, C e D, não é isso não. Mas são divididas em pensamentos, divididas em cultura, divididas veja bem, em todos quanto é tipo de ações, porque não segue os bons caminhos da palavra de Deus, não segue os conselhos da palavra de Deus. E Deus disse através do profeta: meu povo erra porque falta conhecimento. Se nós tivermos conhecimento, irmãos, nós vamos errar, mas errar menos. Quando você conhece um caminho, uma estrada, você pode até fazer alguma navalhada, você pode fazer até alguma barbeiragem, mas não vai ter tanto problema como você não conhece. Pega uma estrada aí nesses estados, não é o estado de São Paulo, que as estradas são ótimas, mas pega esses estados aí, que é aquela estradinha, mão dupla, cheia de curva e pirambeira para você ver. E vai de qualquer, para você não causa problema. A mesma coisa é a Bíblia Sagrada, irmãos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai do Senhor por mim. Você quer seguir de caminho reto? Siga os conselhos de Jesus, siga o conselho da palavra de Deus, siga o caminho que Deus trilhou para nossas vidas, irmãos. Outra coisa, irmãos, aceitar a disciplina da palavra do Senhor é aceitar a orientação do Pai Celestial. Você acha que Deus ia deixar a Bíblia Sagrada para nós, simplesmente para nós termos na mão? Não, irmãos. A Bíblia Sagrada é a nossa base de regra, fé e prática. É para nós seguirmos a orientação para sermos abençoados. E hoje, irmãos, infelizmente, a Bíblia Sagrada tem estado em segundo lugar, mas que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Olha, quando nós aceitamos o bom conselho, a disciplina, irmãos,
nós estamos fazendo o quê, irmãos? Nós estamos cumprindo o propósito de Deus. Porque Deus tem um propósito para a tua vida como mãe e tem um propósito com você como pai. São as gerações futuras. É a sociedade do futuro. Se o pai não dá bom conselho para o filho, se a mãe não dá bom conselho para a filha, qual será o futuro dessa sociedade, irmãos? Irmãos, a mídia, não tenho nada contra a mídia, mas a mídia não procura trazer coisas boas para o futuro, para a família. Pelo contrário, tenta desestruturar a família. Mas a Bíblia Sagrada, irmãos, ela traz bom conselho para estruturar a família. A família vai ser forte, a família vai ser bênção, se a família seguir os bons conselhos da palavra de Deus. Aceitar a disciplina da palavra do Senhor é aceitar a orientação do Pai Celestial. Por que isso, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque a disciplina, a orientação de Deus, a orientação, o bom conselho de Deus, o bom conselho da palavra, o bom conselho de um pai e de uma mãe, sabe o que ele é, irmãos? Ele é exatamente a bênção para o nosso dia a dia. Irmãos, se nós não tivermos no nosso dia a dia coisas boas para nós pensarmos, as coisas ruins você tem de monte. Você lê no jornal, você ouve no rádio, você assiste na televisão, mas as coisas boas, irmãos, as coisas boas, Deus quer trazer através da palavra dele, através desse texto sagrado, coisas boas para nós, colocarmos coisas boas em nossos ouvidos. Aleluia, irmãos. Deus quer fazer com que nós venhamos, irmãos, a sermos pessoas boas e pessoas abençoadas pela palavra de Deus. Deus quer mudar essa sociedade, irmãos. Essa sociedade que só pensa em levar lucro, só pensa em coisas que não acrescentam nada na sua vida espiritual. Mas Deus quer nos dar bênção material através da bênção espiritual. Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Concluindo, irmãos, o bom conselho de um pai é a maior expressão do seu amor para com o filho. Salomão, quando Davi abençoou Salomão, falou: Salomão, você seja homem, rapaz. E algumas questões, Salomão seguiu o exemplo de Davi. Mas já o filho de Salomão, Roboão, não seguiu o conselho do pai. Não seguiu o conselho do pai. Por quê? Quando ele mandou exatamente, pediu o conselho dos conselheiros, que era conselheiro de Salomão, o que foi que aconteceu? Os senhores mais idosos, que era conselheiro do rei Salomão, aconselhou Roboão: faz assim que você vai ter o povo do seu lado. Mas ele falou assim: meu pai tratou vocês com açoite, eu vou tratar vocês com escorpião. Vocês acham que meu pai foi ruim? Eu vou ser pior do que ele. Não seguiu os bons conselhos. Irmãos, cuidado, irmãos. Eu não estou aqui para dar mau conselho para ninguém. A Bíblia aberta é Deus falando conosco. Eu não quero que você me tenha como santo, como o único ser correto da terra, mas eu como pessoa que está aconselhando a você a desfrutar das bênçãos de Deus e fazer a diferença nesse mundo. Porque nós temos que fazer a diferença nesse mundo, porque esse mundo está perdido. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E se nós não fizermos a diferença, Satanás faz. Está aí, levando o jovem para droga, para prostituição, para tudo quanto é tipo de coisa. Essa é a missão dele: matar, roubar, destruir e acabar com tudo. Mas Deus nos dá bom conselho para termos vida, para termos saúde na nossa carne, na nossa estrutura, na nossa família. Uma família sadia, o pai com os filhos, a mãe com os filhos, pai e mãe juntos. Um lar estruturado. Então o bom conselho de um pai é a maior expressão do seu amor para com o filho.
Infelizmente, irmãos, os conselhos hoje não estão sendo ouvidos, estão sendo abandonados. Irmãos, eu lembrei essa semana de uma coisa que aconteceu. Eu tinha mais ou menos 4, 5 anos de idade. Meu avô tinha um carpinteiro. Naquela época o carpinteiro fazia tudo lá no interior. Fazia o carro de boi, fazia a canga, os canzinhos e tudo. E esse carpinteiro falou assim: nós temos que ir no mato procurar uma tal árvore assim para fazer os canzis. Aí o abençoado de um tio meu queria ser sábio também, né? Não, faz isso aqui mesmo. Falou: não, isso aí não aguenta. Isso não aguenta. O carro de boi, 4 boi puxando um carro carregado de saca de café, saco de arroz, aquela coisa toda, precisa ser uma madeira resistente. Não, faz com isso mesmo. Carregou a carroça de boi lá e foi subir a subida lá. O que aconteceu? Foi a maior... Desceu o carro de boi de ré lá, puxando os bois. Ainda bem que 2 se escapou o resto também não aguentou. Acabou, foi com a carreta do carro do boi todinha. Por quê? O idoso, ele sabia: ó, se nós não fizermos com tal madeira, não vai resistir. Se alguém falar alguma coisa para você, irmão, te dando um conselho, principalmente se for teu pai, tua mãe, cuidado, irmãos, analise. Não rejeite precipitadamente, não. E a Bíblia Sagrada nos manda exatamente examinar. Paulo fala assim: ouvi de tudo, retende o que é bom. Às vezes nós achamos que alguma pessoa dando um conselho para nós está se intrometendo em nossa vida. Mas não é isso não, irmãos. Às vezes o conselho é para mudar exatamente o nosso erro. É para corrigir as nossas falhas. Outra coisa, irmãos, o bom conselho de um pai é a maior ajuda que um filho poderá receber. Não tem dinheiro que pague um bom conselho. Não tem, irmãos. Não tem conselho que pague. Não tem dinheiro que pague um bom conselho. Não existe. Um bom conselho, não existe um valor estipulado. Não. Quando se reúne, irmãos, eu sempre falo, as multinacionais, geralmente os setores de recursos humanos, tem uma sala chamada sala de crise. O que é a sala de crise? Quando existe algum problema sério, reúne os cabeças dentro daquela sala, e tem uma coisa, não é um sentado atrás do outro não, é sentado numa mesa oval, para todo mundo olhar para a cara do outro. Vamos resolver o problema. Irmãos, o conselho é a mesma coisa. É para você olhar na cara da pessoa que está dando conselho para você e falar assim: olha, eu vou analisar isso. Porque se for bom para mim, eu fico devendo mais uma para você. Porque você não vai conseguir pagar nunca um bom conselho que vai trazer grandes vitórias para a tua vida. Tem um filme novo aí, nos canais de TV pago aí, chama-se Deus Não Está Morto. Começou essa semana a passar. Alguém já assistiu? Eu assisti um pedacinho só. Já assistiu, Valdemiro? Pelo jeito deve ser muito bom. Eu só assisti um pedacinho agora à tarde. Aquele professor lá é bicho feio na vida dos alunos. Mas o aluno se levantou e falou assim: não, Deus não está morto não. E eu vou provar para você que Deus não está morto não. Não sei se ele prova. Irmãos, os conselhos da Bíblia Sagrada não estão mortos não, irmãos. Os conselhos da Bíblia Sagrada estão vivos, ativos. A sociedade não quer, mas a Bíblia Sagrada está viva e ativa. Jesus falou que passaram os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Pode acontecer o que acontecer, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos pais, mães, filhos e filhas, que não
repulse, como diz aqui o texto sagrado, não te enojes. Porque tem pessoas que pegam nojo de conselho. Por que isso, irmãos? Porque a pessoa se acha autossuficiente. Mas o conhecimento, irmãos, ele traz coisas boas para nós. Filho meu, não te esqueça da minha lei, e no teu coração guarde o mandamento, porque vai aumentar os teus anos, vai trazer coisas boas para você. Outra coisa diz aqui, olha, não confia no Senhor todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece todos os teus caminhos, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, e será remédio para o teu umbigo, para a tua medula e para os teus ossos. Irmãos, versículo 11, para encerrarmos. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Irmãos, o que é enojo? Criar nojo. Eu acho interessante, irmãos, que às vezes as coisas ruins, as pessoas aceitam de bom grado, mas um bom conselho, às vezes as pessoas rejeitam de pronto. Um conselho ruim, a pessoa aceita, ou se ela não aceita no momento, ela vai até analisar e depois vai assumir a sugestão. Mas que os conselhos da Bíblia Sagrada, que os conselhos do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos entes queridos, das pessoas que são mais sábias do que nós, que viveram mais, que venha trazer benefício para nós, irmãos, não vamos rejeitar e nem vamos criar nojo, não vamos enojar não, irmãos. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que às vezes menosprezam aquele velhinho, aquela velhinha, que muitas vezes está preocupado com ela, mas porque ela é mais nova, porque ela, por exemplo, ela tem algum cargo elevado, né, alguma coisa elevada. Irmãos, cuidado com isso. Às vezes Deus está usando uma pessoa que não tem a tua formação, mas Deus está usando aquela pessoa para te abençoar. Para te abençoar. Deus está usando aquela pessoa para te abençoar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Feliz o ser humano que tem alguém para aconselhá-la. Hoje, infelizmente, nós não temos bons conselheiros. Nós temos maus conselheiros. Porque o melhor conselheiro para o ser humano está aqui na palavra de Deus. É a pessoa que aplica a palavra de Deus no conselho. É aquilo que é chamado na teologia do aconselhamento noutético, aconselhamento da palavra para aplicar na vida da pessoa. Mas infelizmente, irmãos, que o sábio Salomão, nesse livro de Provérbios, nos ensina muito. E para encerrarmos de uma vez, diz Provérbios 10, 19, na multidão de palavras nos falta transgressão, mas sábio é aquele que modera os seus lábios. Não critique sem você ter razão. E mesmo com razão, nunca critique. Sabe por quê, irmãos? Quando nós tivermos razão e criticarmos, nós não vamos deixar de ter razão. Mesmo tendo razão, se nós criticarmos, vamos deixar de ter razão. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos colocar em pé.